Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Yahweh esteja com vocês. Eu sou Alexandre Alves e apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, no vídeo de hoje teremos como tema: quando que a oração não tem um resultado? Irmãos, para entendermos melhor este tema, indo lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, você pega de Gênesis do 1 até o 10, pode ser assim, do 1 até o 10, lá veremos que a partir de quando houve a desobediência, que Deus tinha falado para Adão e Eva, eles não irem lá a tocar no fruto da árvore proibida do conhecimento do bem e do mal. Mesmo assim eles conheceram o bem e o mal. Aí veio a morte eterna, veio a maldição do sofrimento, sabendo que nós herdamos o sofrimento, dizendo que não seria assim, não seria a vida assim se caso não tivesse havido a desobediência. Caso não tivesse havido a desobediência, não teríamos uma vida difícil, uma vida de muitos danos, de muitos sofrimentos, em buscas, em superações, em sobrevivência. Não seria assim. Então, irmãos, por que colocado aqui Gênesis do 1 até o 10? Um detalhe é o que significa oração, o nome oração. O nome oração, orar e ação. Orar e ação. Orar é entrar em diálogo com Deus. É entrar na intimidade de Deus. Falando com Ele, agradecendo, pedindo. Ação. Aí vem um detalhe, que já coloca já o tema aqui em nossa reflexão. Ação. O que é ação? Dentro da oração, o que é a ação? Deus colocou para nós seus ensinamentos, seus desejos, seus preceitos, sua essência. Deus ensina para nós todo o seu lado santo, benigno, da luz. Deus veio ao mundo em carne, que vindo como filho, Cristo, Jesus, Yod-Heh-Vav Shua, para se colocar diante de nós, no meio de nós como carne, e ensinarmos mais ainda, e manifestar mais ainda seu poder. E claro que na época de Noé, de Moisés, ele não teria ainda se manifestado dessa forma, vindo como carne, para habitar entre nós. Mas ele chegou ao ponto, claro, devido de toda a humanidade está corrompida, está tendendo ao mal, ele veio em carne em Cristo, como Filho. Ele enviou, vamos dizer assim, ele enviou o Filho, Cristo, usando uma mulher, para conceber como um homem e união hipostática, que significa 100% Deus, 100% homem. Então daí ele veio habitar entre nós e veio ensinar mais ainda no seu ministério cristão. Então, irmãos, ação dentro da oração. Já que Deus, ele sempre se manifestou, isso da época de Noé, de Moisés, e daí para frente, claro, a manifestação de Deus
primordial foi toda a criação do mundo. Toda a criação do mundo. Tudo que há, tudo que habita aqui. Criação dele. Essa é a primeira manifestação. Daí vem as outras. Ação dentro da oração. Diante de todos os ensinamentos deixados por Deus e Cristo, seu Filho, exercendo seu ministério aqui na terra, colocando diante de nós o verdadeiro caminho, temos que, como cristão, agir, receber o ministério, receber os ensinamentos, se adaptar aos preceitos de Cristo, claro, de Filho enviado pelo Pai, e trabalhar na obra de Deus, do Pai. Trabalhar na obra do Pai. Agora, o trabalhar significa se expor, se doar. Se doar. Trabalhar, no caso, se doar. Não é o trabalhar como nós mortais temos que trabalhar para poder comer, pegar um simples pedaço de papel e comprar um alimento. Não, não é este trabalho. É se expor, se doar ao seu ministério, aos seus ensinamentos, preceitos, mandamentos, dentro do nosso cristianismo, da verdadeira igreja cristã, do verdadeiro corpo santo de Deus, e daí passar à frente as obras, que são muitas, são várias obras. Agora, dentro da caridade, agir, ação, trabalhar, receber o que é de Deus, os ensinamentos, o ministério, e trabalhar, agir. Aí se completa o nome oração. Orar, ter a intimidade com Deus, falar com Ele, agradecer, pedir, para glorificar, para louvar, orar, ação, agir, manter os preceitos, viver deles, seus ensinamentos, e com espírito de fraternidade, viver mutuamente com os outros irmãos. Claro, falando de irmãos, não só dizendo irmão ser irmão, só ser do outro irmão, do cristão, não. É de todos, independente de raça, de cor, de classe. Vivermos em fraternidade, trabalhando o ministério cristão, vindo do Pai. Aí é agir, ação. Quando a gente vive o orar com ação, aí é como é dito na Bíblia, Deus fala para nós, aí a oração ela vai além das nuvens, ela passa das nuvens até o ouvido do Pai, falando assim no termo de comparação. Aí a nossa oração passa das nuvens para o céu. E não, ela das nuvens ela volta e Deus não escuta, ele não escutou. Agora, dizendo a parte da oração que não tem o resultado. Muitos de nós oramos, muitos, não são poucos. Agora, destes muitos, a oração só chega até a nuvem. Exatamente pelo fato de não ter a ação. Que ação? Qual ação? Primeiro, não colocamos o joelho espiritual no chão, de verdade, e sim os joelhos carnais, os ossos. Colocamos este no chão, mas os joelhos espirituais nós não colocamos.
para começar. Resumindo, não temos a humildade e não se humilhamos de verdade diante do Pai, diante dos dedos do Pai. Não se humilhamos diante dele para orar, para começar, dizendo os joelhos espirituais no chão. Oramos sempre de boca para fora. Louvamos sempre de boca para fora. Agradecemos ou pedimos sempre de boca para fora. Mas o espírito, o interior, geralmente ele está coligado em outra coisa. Qual outra coisa? Os nossos 5 sentimentos de mortais, carências de mortais, desejos de mortais. Preenchemos o nosso interior mais disso do que a própria humildade de se ajoelhar espiritualmente diante de Deus para orar. Oramos geralmente para pedir a saúde, para que a doença saia rápido. Oramos geralmente para pedir um dinheiro para que possamos comprar uma roupa, mais alimento, comprar um carro, comprar uma moto, comprar casa boa, para coisas que satisfaçam o ego, o nosso ego. Geralmente nós oramos para isso, com esta intenção. Dificilmente nós oramos para pedir a paz entre nós, todos os irmãos. Geralmente não oramos para pedir o discernimento ao Pai, para que possamos viver em harmonia e viver dentro de um padrão humano, dentro da empatia, que é se colocar no lugar do outro, para não fazer o outro sentir dores, já que eu não quero sentir. Geralmente não oramos para pedir esse discernimento. Aí fica complicado, na verdade, para ser uma verdadeira oração. Uma oração digna dos ouvidos do Pai. Fica uma oração sem fundamento, uma oração que ela não tem um resultado. Já ia falando, não tem um resultado, não chega a um resultado. Que muitos dizem, só chega até as nuvens em volta, a oração. Então, irmãos, o sentido da oração, ele deve ser completo. Completo de quê? Completo de orar, da intimidade com Deus, e completo da ação. Ter ação. É viver no lugar do próximo. É sentir pelo próximo, suas necessidades, suas dores. É reconhecer que sem harmonia, sem respeito a ambos, não tem como até mesmo orar, até mesmo um verdadeiro sentido a oração. Para isso temos até que pedir nas orações, temos que orar com discernimento, pedindo o entendimento para que possamos evoluir espiritualmente e mentalmente. Aí sim, a oração, ela realmente é oração. Então, na verdade, irmãos, é muito complicado em saber que muitos de nós não oramos do jeito que Deus nos ensina, que Cristo nos ensina, que Ele nos pede. É muito complicado isso. Geralmente sempre usando de templos como locais corretos para orar, para louvar, para cultuar ao Pai, a Deus e o reviver. Geralmente
usamos de aparências agradáveis no momento de oração, entendendo nós que desta forma Deus está nos aceitando no momento como uma pessoa agradável aos seus olhos. Claro que não é assim, é diferente. Para nós sermos agradáveis aos olhos de Deus, temos que entrar nos consentimentos dele, da humildade, da disciplina em seus ensinamentos, da empatia, amor ao próprio irmão, que eu digo, e respeito aos seus desejos, aos seus ensinamentos de real posição que eu digo é estado físico, não se escandalizando diante dele, não falando só do momento da oração, mas no momento diário, em todos os dias de nossas vidas, vivendo dentro do respeito divino. Irmãos, voltando ao tema, quando é que a oração ela não tem um resultado, vimos que muitos de nós buscamos um dia, 2 dias certos e disciplinados até para o momento de oração. É bíblico se dizer que não é correto ter um momento disciplinado, um dia disciplinado para se ter a oração, para se fazer a oração. Normalmente a oração ela não pode ser colocada como um ponto disciplinar. Disciplinar eu digo do meu dia, eu que separei o dia, eu que separei a hora, eu que digo os homens que criaram esta forma de momento correto da oração. Isto não existe, isso não é bíblico. Claro que Cristo teve os momentos de oração dele, mas foi os momentos únicos feitos por ele. Na Bíblia não tem dizendo o dia, a hora. Mesmo que tenha lá na Bíblia os lugares que Cristo passava e orava, mas foi o momento dele, momento único em seu ministério, os locais e a hora, que ninguém nem sabe, não existe prova teológica de horário. Poderia ser de dia, poderia ser à noite, poderia ser em um monte, poderia ser perto de algum templo na época, poderia ser perto de um lago, debaixo de oliveira, poderia, e foi, mas não indicava dia, horário e assim sucessivamente, como hoje isso existe. Existe o dia, existe o horário para orar, para manifestar, para fazer culto ao Pai. Claro que isto não são hábitos que um gótico cristão vive, isto não são. Claro que devemos respeitar quem vive de hábito assim, mas isso não é bíblico, isso não existe na Bíblia. Não tem como viver o que não existe na Bíblia. Falando de doutrina, sã doutrina, real doutrina, sã doutrina. Não falando de hierarquia humana, de hierarquia e disciplina humana. Não é isso. É doutrina real, sã, do Pai. Então, irmãos, vamos aqui voltar no tema. A oração ela não chega ao ouvido do Pai quando achamos que temos que estar bem aparentados para Deus nos ver, nos ouvir. Quando achamos que temos que estar
em posse de bens físicos, para ali Deus nos ver, nos enxergar e receber nossa oração. Quando achamos que temos que estar congregando em lugares de pedra para que a oração seja ouvida e seja aceita por Deus. Quando achamos que temos que selecionar irmãos, aqueles que só nós queremos que se junte a nós para orar. E quando achamos que com os joelhos carnais no chão e cheios de desejo do nosso ego, quando exercemos isso, quando fazemos isso, achamos que vai ser bem-vinda para Deus a oração, que vai ser aceita por Deus a oração, e não com humildade, com o joelho espiritual no chão, seja com uma roupa rasgada, seja com uma roupa suja, seja com uma roupa velha, ou seja em uma pedra sentado, ou seja perto de um riacho, em que lugar que for, que eu ore, e claro, com a presença do Espírito Santo, para ali conduzir o nosso estado de oração, orar e agir, ação. Então, irmãos, temos que saber orar, temos que entender esse sentido de orar, independente do que for, roupas belas, de caras bonitas, presenças físicas exuberantes para mostrar poder, independente disso, que isso aí Deus não pede isso, não existe Deus pedindo isso. Deus pede humildade, fidelidade, respeito e não se escandalizar perante a Ele. Deus pede isso é bíblico. O resto que não é isso, já diz, é resto, não existe nos preceitos de Deus, nos entendimentos dele, o resto. Então o resto é o superficial. O que é o resto? O que é o resto para Deus? O resto. Não estou falando de pessoas, estou falando de hábitos pessoais, confundidos como momento certo de oração. É isso que foi falado. É bela aparência, bens materiais sólidos para que preencha a boa aparência, para que Deus escute ou veja. Isso é o resto. Isso é o resto. Isso não existe no momento de oração, no verdadeiro momento da oração. Isso não existe. Então temos que aprender a orar, temos que pedir, que se humilhar perante Deus, que o Espírito Santo age em nossos conhecimentos para verdadeiramente orar. E aí conseguirmos todos a sobreviver, a viver até nosso último dia, até o dia que seremos tirados daqui, desta terra, para ir para um lugar. E claro, se você orar de verdade, se você souber orar de verdade, dentro dos preceitos de Deus cristão, aí sim, o local vai ser um local agradável para onde irás. Agora, se não, se vivermos de oração incorreta, que é feita pelo superficialismo, aí não tem como recebermos um local sagrado, um local puro, porque oramos sempre dentro da necessidade do resto, do superficial, onde a oração não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é um fator humano, simples humano. Um fator que se desmancha, que se transforma em pó, em ferrugem. Então isto não quer dizer, não significa momento de oração. No momento da oração temos que ter
o respeito, a humildade, a fidelidade para com Deus, aí sim a oração ela vai fluir com os joelhos espirituais no chão. Não falo de joelho osso, não, é joelhos espirituais no chão. Você pode orar sentado, você pode orar em pé. Muitos até mesmo deitado, porque não tem como ficar em pé ou sentado ou de joelho. Isto não importa para Deus, a forma que você está, se o corpo está. Agora não pode estar dentro da corrupção humana. Aí sim, aí não pode, seu corpo está dentro da corrupção humana, seja ela qual for. Aí não tem como a oração ela passar das nuvens para o ouvido de Deus, não tem como. Tá, irmãos? Então, irmãos, vou ficando por aqui, agradecendo ao Pai, Criador, e a atenção de vocês. Fiquem na paz de Yod Revavê e até o próximo vídeo.